Oi, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre íons. Vamos conhecer quem são os íons. Primeiro, falando do átomo, o átomo, ele tem ele tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Tá? Um átomo neutro, então, ele tem o símbolo Z aqui, que é a representação do número atômico, igual ao P, que são os prótons, e igual ao E, que são os elétrons. Tá? Então, o número atômico é o mesmo do número de prótons, que é o mesmo do número de elétrons, em um átomo neutro. Aqui tem essas bolinhas vermelhinhas representando os prótons, 3 prótons, e aqui essas 3 bolinhas cinzas representando os 3 elétrons. Então, 3 cargas positivas anulando 3 cargas negativas. Ele está em equilíbrio. Um íon é aquele átomo que perde ou ganha elétrons. Tá? Tem aqui, coitadinho do sódio, ó. Não, por favor, fique com ele. Aí tem um elétronzinho aqui indo para o outro. Ó. Não se preocupe, filho, aqui você será bem tratado. Tá? Então, o elétronzinho tristinho aqui, coitadinho, né? Saindo do sódio e indo para o cloro. Tá? É isso que acontece. Alguns átomos cedem elétrons para outros átomos. E esses aí passam a ser chamados de íons. Aquele átomo que perdeu elétrons, aquele átomo que ganhou elétrons, tanto um quanto o outro, agora são chamados de íons. Aqui tem essa representação, então. Aqui vai passar. Ó, um átomo com seus elétrons ao redor dele, e aí chega outro átomo e puxa um dos seus elétrons. Tá? Vou mostrar de novo aqui. Certo? Muito bem. Aqui, então, mostrando o sódio, que é um átomo que possui 11 prótons, o número atômico dele é 11, significa que ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Aqui a representação dele, o núcleo. Na eletrosfera tem essas 11 bolinhas representando os 11 elétrons. Quando ele perde um elétron, ele passa a ser um íon, com 10 elétrons aqui na sua eletrosfera. Ele continua com seus 11 prótons no núcleo, mas ele tem um elétron a menos. Ele tem 10 elétrons. Ele tinha 11 elétrons, agora tem 10 elétrons. Por ele ter um elétron a menos, ele vai ter uma carga positiva a mais. Então, ele é chamado de cátion. Tá? E aqui o flúor, ele tem um número atômico 9, significa que ele tem 9 prótons e 9 elétrons. Porém, se ele receber um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons. E ele fica com uma carga negativa a mais. Lembram que os elétrons têm cargas negativas, né? Então, se o átomo recebe uma carga negativa a mais, ele vai ter uma carga negativa a mais sem ser anulada pelos prótons. Então, ele passa a ser chamado de ânion. Mais uma representação aqui, do sódio e do cloro. O sódio, ao perder um elétron, ele vai ficar com esse símbolo positivo aqui em cima. Por que quem perde fica com o símbolo de positivo? Porque ele vai ter uma carga positiva aqui no núcleo que não é anulada por uma negativa aqui na eletrosfera. Tá? A mesma coisa aqui. O cloro, quando ele ganha um elétron, ele fica com essa carga negativa aqui em cima. Por que quem ganha elétrons fica negativo? Porque a carga elétrica do elétron é negativa. Então, se ele recebe uma carga negativa a mais, ele vai ficar mais negativo. Por isso, esse símbolo aqui de negativo. Tá? A representação, então, é sempre o símbolo, um número, quando esse elemento ele recebeu mais de um elétron, tá? E o símbolo de menos para dizer que ele recebeu elétrons, ele está com mais cargas negativas.
Aqui do lado, o cloro, ele tem só o símbolozinho de menos, não tem nenhum número, então significa que ele recebeu um elétron, tá? Os ânions, então, são os íons que recebem cargas elétricas negativas. E aqui, os cátions são íons que perderam elétrons. E ao perderem elétrons, eles ficam com cargas positivas sobrando. Então, por isso, esse mais aqui do lado, tá? O símbolo do potássio aqui com esse mais significa que ele perdeu um elétron. O magnésio com esse 2 mais significa que ele perdeu 2 elétrons, certo? É isso hoje então, pessoal. Vamos para o próximo vídeo, que é de um jogo bem legal, tá? Ó, esse daqui é o link, eu vou mandar para vocês esse link. É muito legal esse site. Eu vou gravar um outro vídeo para não ficar muito longo, tá? Até a próxima!